Agô a todos, axé. Estamos na segunda edição do programa E Agora Terreiro, que pretende discutir questões de racismo dentro desse espaço litúrgico, político, teológico, cosmológico, deste espaço onde a gente faz as nossas práticas com o sagrado. Esse é um tema difícil e desde já agradeço as pessoas que estão conosco, agradeço o público que está aqui, as pessoas que estão aqui comigo assistindo diretamente o programa. Aparecida Arruda, bom dia. Babá Quinelê, bom dia. Se é que meio-dia pode-se dizer bom dia, né? Propositadamente, o nosso programa, ele tem na sua vinheta a música Bananeira, cantada por Nina Fola, que é do Espaço Gema. Esse trabalho foi criado lá, é uma revisita a um ponto que vocês devem conhecer, um ponto da linha da esquerda, que é uma das linhas da nossa liturgia mais discriminadas, onde ainda em muitos terreiros nós temos os escravos, nós contemos os escravos nessa linha. FEBRAE, Federação Espírita Brasileira, sou embaixadora africanista, sou abençoado, está abençoado, todos nós somos abençoados, estamos abençoados por Olorum. Então, dando continuidade, meu nome é Elizabeth Piccoli de Lucena. Quem assistiu a o outro programa que nós fizemos, eu falei um pouquinho sobre o meu nome e disse que pouco me apraz ter um nome português, que é o Lucena, e também não fico muito feliz com a questão do Piccoli, dessa construção colonial que permeou toda a história do nosso povo. Hoje eu tenho um nome, Beth Omidewa, e a Beth Omidewa sou Yalorixá e também outras coisas que sou. Coordeno o Espaço Egbei Mó, que é um grupo não governamental de ativismo negro. É um grupo que nós trabalhamos e estudamos a teologia, a filosofia, a cosmogonia e todas as questões da nossa negritude. Bem, eu espero que vocês que estão aí comigo, Leonel, bom dia, Patrícia Duarte, bom dia,
que vocês possam fazer perguntas. Carla Mendem, bom dia. Que vocês possam fazer perguntas para nós, para alimentar esse espaço, para realmente a gente estabelecer um diálogo, porque há muito tempo a gente tem sido calado, principalmente o povo de terreiro na questão do racismo dentro do terreiro. Eu vou dar uma pequena localizada, porque eu sei que eu falo para um público, para um grupo de pessoas que muitas vezes não conseguem localizar as questões históricas de forma que possam começar a pensar sobre o que nos aconteceu. E de onde surge esse racismo? E se ele é estruturante dessa sociedade, ele também está dentro do terreiro. Então, eu quero dizer, já de antemão, que denuncio que todos os terreiros têm racismo. Todos os terreiros têm relações racistas. E quando eu falo de racismo, eu estou dizendo relações onde que colocam o negro e aquilo que é negro em lugar menor, em lugar de desimportância. Mesmo que no altar ou no PG, no quarto de santo, nos ajoelhemos para deuses negros. Bom, para não voltar tanto na história, poderíamos começar a falar de quando, aqui no Brasil, nesse processo forçado que viemos para cá, através dos navios negreiros, através da estrutura colonial. E sei também que falar de colonialismo é algo que nós precisaríamos de um capítulo à parte para falar disso. Mas para quem não sabe o que é colonialismo, o colonialismo ele surge nessa relação do Ocidente, que se pensa, que se entende superior a outros povos, e principalmente o povo negro, e estabelece uma relação de dominação, onde ele chega na África e entende que pode capturar esses corpos e fazer com que eles, por ação do medo, por ação da barbárie, ele pode fazer dessas pessoas escravas. E esse termo escravo, ele não define exatamente o que o colonialismo fez de nós. Produziu para si também, porque quando Hegel, que é o grande pensador, e Kant, os dois grandes pensadores, os dois grandes filósofos, e que eles determinam o pensamento do mundo, eles escrevem o que é ser negro. Deixam claro. E dali começa toda uma estruturação que vem seguindo em maneiras bem sofisticadas de poder manter esse colonialismo, essa colonialidade. O colonialismo, ele é uma estrutura relacional onde um grupo de pessoas europeias, ocidentais, se entendem com esta possibilidade. E esta possibilidade faz com que eles se espraiam e dividam a África em locais que eles determinaram, uma África que já era dividida, uma África que já era extremamente politizada, uma África que já era extremamente rica, sofisticada. Eles, através dessa barbárie, começam a fazer essa divisão, dominar os corpos e trazer esses corpos para cá. Trazerem para quê? Para acumular capital, para poder se apropriar da terra e assim fazer esse país crescer. Só um momentinho que eu vou notar. Fazer esse país crescer de modo que eles não precisassem trabalhar. É o meu pessoal aqui para me auxiliar.
Muito bem. Então, quando nós aqui chegamos, por volta de 1500, ali chegamos entre o século 16 a 19, e vínhamos nesses navios negreiros, já sabíamos desse horror desse colono e desse homem que se entendia superior e que construiu uma superioridade. Ficamos aqui trabalhando, e essa palavra trabalho, ela não se coloca para o que foi o dado da escravização, do escravismo. Ficamos aqui nessa situação de escravismo durante esse tempo todo. E quando isso termina, ou termina de uma certa forma, ali no século XIX, 1888, por um dado chamado abolição da escravatura, nós somos espalhados. Bom dia, Eliane. Bom dia, Michele. Bem-vindos a esse espaço. Podem interagir, gurias. Devem interagir. O espaço é nosso. Ao término dessa abolição, nós começamos a criar, e esse é nesse momento que eu quero que todos que estão aqui prestem muita atenção. Nós começamos a formar os grandes bolsões de miséria. Nós fomos os primeiros miseráveis, os primeiros sem teto, os primeiros sem terra, os primeiros desempregados. Tudo bom, Gideão? Nesse exato momento, formamos nesta pirâmide social que já estava estabelecida, uma massa de pessoas desprovidas, porque a estrutura colonial, ela fez do negro um outro e colocou para si tudo que havia de melhor, escreveu isso, regimentou, colocou na escola, colocou na forma jurídica, colocou nas imagens sociais que permeavam, nas relações sociais, e isso começou a se perpetuar, século após século. Então, quando nós saímos do processo de escravização, e que eu não gosto de dizer que o processo de escravização acabou ali, porque ele é uma continuidade. Hoje nós continuamos vivendo isso, mas de forma mais sofisticada. Formando os grandes bolsões. Axé, minha irmã. Boa tarde. Como é que tá, Wagner? Formando esses grandes bolsões. Aqui tá. Aí também tá? O pessoal da técnica aqui tá. Formando os grandes bolsões de miséria, nós também nos organizamos, porque como seres extremamente inteligentes, nós também nos organizamos socialmente. E uma das organizações é chamada terreiro. A primeira grande organização é o terreiro. Após a abolição. Antes eram os quilombos. E esses quilombos existem até hoje. Então, quando o espaço do terreiro foi criado como uma forma de subsistência, como uma forma de existência, uma forma onde nosso povo iria colocar e implantar e poder vivenciar todas as suas questões da negritude, discutir e trabalhar a sua religiosidade de forma mais livre, ele começa a sofrer ações jurídicas.
Mesmo lá, porque o racismo, o capitalismo, ele tem que fazer um controle sobre as pessoas. Ele gera um controle sobre as pessoas. Márcia, boa tarde. Matheus, boa tarde. Danizinha também ali. Esse sistema que nós vivemos hoje, o capitalismo, para ele poder existir, ele tem que ter alguém que trabalhe. E que trabalhe de forma gratuita para que eles possam acumular essas riquezas. Bem, nós começamos a sofrer uma ação jurídica de impedimento das nossas ações, da nossa vivência, da nossa liturgia, das nossas questões. A Danizinha está dizendo que a transmissão não está boa. O que não está bom aí, Dani? Fala para nós. O pessoal tenta arrumar aqui. E nesse exato momento, surgem aquilo que nós chamamos de organizadores do axé. Esses organizadores, pais, mães de santo, ialorixás e babalorixás, eles concentram no terreiro o seu povo. Eles organizam de forma muito semelhante como a gente se organizava na África, mas já impactados pelo colonialismo. Ou seja, entendendo que esse suporte, essa maneira com que eles foram arrastados e engendrados durante esses anos todos de escravização. Tudo bom, Silvana? A Silvana está dizendo que está falhando a internet. Sim, Silvana, nós estamos com um probleminha aqui de internet. Mas eu creio que o pessoal vai conseguir resolver. Só um momentinho. Obrigado vocês que estão curtindo, mas eu gosto muito que vocês, quero muito que vocês interajam. Deu aí? Tá transmitindo? Tá, vamos tentar. E eles vão formar esses terreiros por uma questão de sobrevivência. Tá aqui. E hoje realmente está muito ruim a internet aqui em casa. Que isso é um problema de localização, né? É político também, isso aí faz parte de uma estrutura racial. Onde que nesses lugares que nós moramos, a internet, ela chega de modo muito ruim. Nas zonas não urbanas, né? Aqui é um gueto. Nós estamos na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um bairro de gente pobre, onde a internet não é boa e com certeza não será. É um lugar onde que economicamente as pessoas são e estão desprovidas. E esses terreiros são formados para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa se remontar. É um terreiro, é um lugar, é um território aonde eu vou novamente tomar conta do meu corpo, daquilo que é meu, poder fazer minhas práticas e poder plantar o amanhã para o meu povo. Mais ou menos isso, falando de forma simplificada o que eram os terreiros. Era um lugar onde que os valores civilizatórios africanos iriam ser passados, reificados, e que nós, como pessoas, iríamos
nos reengendrar. Sayonara. Sayonara? Sayonara. Aí eu não consigo ler, eu sou muito jovenzinha nisso aí. Não consigo ler e falar ao mesmo tempo, estou parando toda hora e coisa que eu não gosto. Daí me disperso o pensamento. Mas vamos lá. Todos são bem-vindos. Estou adorando muito que vocês estão comigo e isso que importa. É aberto para discussão. E o terreiro, ele é um complexo onde que os valores civilizatórios africanos, o modo de viver, o modo de pensar, o modo de construir as relações é totalmente do saber africano. Claro que impactado já por séculos desse processo de escravização. Aquilo que a gente chama de ocidentalismo, ou de maneira branca de viver. Com o passar do tempo, esses terreiros começaram a sofrer essas limitações jurídicas, essas interferências, serem destruídos, serem dizimados, as pessoas desse terreiro coisificadas, desclassificadas, discriminadas, sofrendo racismo dioturnamente. Dioturnamente. Então, com o passar do tempo, esses terreiros começaram a ser permeados por pessoas não negras. Porque a pobreza, ela está relacionada diretamente com essa questão racial. E essas relações econômicas começam a espremer o nosso povo de modos que várias pessoas, vários líderes, e esses líderes eram os chefes de terreiros, eram os babalorixás, aí as ielorixás, os pais e mães de santo, começaram a dar para os seus filhos diretrizes de como combater, de como resistir lá fora. Fora do espaço, fora desse território que nós chamamos de sagrado. O terreiro, para nós, ele não é um território somente para nós termos o sagrado. Porque a visão de mundo africana, ela diz que tudo é sagrado. Esse território é um território político. É um território de ação. É um território que eu me importo como o meu povo, como o meu filho, a minha filha, a minha irmã está sendo visto lá fora, como eu estou sendo visto lá fora, como eu vou conseguir me colocar no mercado de trabalho, como eu vou conseguir a minha escolarização, a escolarização dos meus filhos, como eu vou conseguir saúde, como eu vou conseguir existência social. E aí, então, esses terreiros passam a ser espaços de discussão de como nós vamos conquistar isso. Esse terreiro, ele nasce de uma necessidade primordialmente do povo negro de existir. Existir. Mantendo aquilo que é próprio da visão de mundo africana. As relações com o sagrado e as relações com essa sociedade que profana esse sagrado, as relações dessa sociedade que profana esse ser sagrado. Então, o terreiro, ele é um espaço eminentemente negro. Ele é e negro com letra maiúscula, como coloca aquele Mimbeiro, que depois vai ficar aqui na descrição do vídeo,
as gurias devem estar colocando, essas bibliografias todas que apoiam as coisas que eu falo. Sim, vou falar. Eu não me apresentei dizendo que eu era professora, né? E sou pedagoga, mas isso me faz uma pessoa comprometida para trazer aquilo que eu aprendi, dividir aquilo que eu aprendi com as pessoas, e principalmente as pessoas de dentro do terreiro. O terreiro, ele é um lugar aonde o terreiro é um lugar aonde nós negros não podemos abrir mão de maneira nenhuma de continuar trazendo, valorizando, colocando, discutindo as demandas da negritude. O que essa questão de racismo no terreiro tem a ver com esse programa e com essa discussão, já que eu estou dizendo que o terreiro é um lugar eminentemente negro? Por ser uma construção científica o racismo, isso foi estabelecido através desses pensadores que eu já citei, Hegel, Kant, os grandes pensadores do Ocidente, porque não existe só o pensamento ocidental. A gente está muito acostumado a esse pensamento, e acha e pensa que só existe uma forma de pensar. Só existe alguns pensadores, que são os pensadores ocidentais. Então, não existe só pensadores ocidentais, existem pensadores orientais, existem pensadores africanos, existem outras formas de pensar o mundo, as coisas. Mas o branco, os europeus, eles construíram essa questão do racismo, eles construíram o racismo em cima daquilo que eles entendem necessário para poder instalar uma sociedade capitalista. Então, eles dividiram tudo que era bom e possível, que era maravilhoso, que era positivo, que era belo, era deles. O que sobrou, o que não é belo, o que não é bom, o que é ruim, o que não presta, é do outro. E esse outro é todo o resto. É o Oriente e a África. Todo o resto. Então, não existe povo inteligente fora da Europa. Assim que eles construíram. Não existe pessoas inteligentes fora da Europa. Não existe pessoas boas fora daquilo que se entende europeu e branco. Essa teoria, ela é científica, que instala uma superioridade na forma de se relacionar com o outro. Eu me entendo superior, essa é a construção, eu sou superior, me coloco, me instalo, me aproprio da terra, me aproprio dessa religiosidade, me aproprio da cultura, desclassifico da cultura do outro, da religião do outro, desclassifico e instalo a mim. Isso é chamado pelo aquele Mbembe de delírio, o delírio do europeu, o delírio do Ocidente, o delírio do branco. Ele entende que ele é superior. Isso ele estuda, ele ensina, e cada pessoa que entra para qualquer nível de escolarização aprende isso, através das imagens, através das leituras, através do que está escrito ipsis liter, que o negro não tem valor, é desprovido de inteligência, é desprovido de alma. Ele faz esse determinismo, né, racial, e
coloca isso na sociedade, coloca isso nos livros, coloca isso nas imagens, e o negro também vai entendendo que o branco é superior. Ele vai entendendo que o branco é superior e começa a introjetar um complexo de inferioridade. Voltando ao terreiro, quando os nossos terreiros começam a acolher pessoas brancas, começa a se dar um problema maior. Nós já tínhamos vários problemas. Começa a se dar um problema maior. Quando esse terreiro começa a ser invadido por pessoas brancas, essas pessoas começam a colocar aquilo que nós chamamos de branquitude dentro dos terreiros, ou seja, os seus valores. E esses valores, eles começam a alterar a essência daquilo que é terreiro, daquilo que dentro do terreiro, primordialmente, nós fizemos, nós nos relacionamos, nós praticamos, que é a liturgia. Esse racismo entra de forma violenta dentro dos terreiros, fazendo com que negros e brancos comecem a alterar a dinâmica do ser, a dinâmica da liturgia, a dinâmica da vida comunal negra, da vida em comunidade negra. Então, o terreiro, sim, é impregnado de racismo. O terreiro é impregnado de relações aonde as pessoas negras, mesmo sem se darem conta, dizem e reproduzem valores europeus, valores ocidentais, hoje até valores americanos. Valores de uma sociedade, de um modo de pensar que não são nossos. Mas que também não é responsabilidade delas essa reprodução, porque elas fazem isso de forma inconsciente, de forma muito natural. E por isso que hoje nós temos um movimento para desnaturalizar vários movimentos, vários movimentos. Esse aqui é um movimento. Pensar, discutir, colocar é um movimento. Compartilhem essa live e também curtam, que é para chegar a mais pessoas e se somarem a nós, gente de terreiro que precisa ouvir e discutir isso, que precisa estar conosco. Então, compartilhe essa live para que mais pessoas se unam a nós nessa discussão. Eu também vou responder os comentários da outra live que a gente fez, do outro vídeo, e também vou responder esses, tá? Essa falta de conhecimento daquilo que é negro se dá em função de que, quando nós formamos os grandes bolsões de miséria, também fomos privados da educação de forma proposital, porque com a ausência da língua, com a ausência do nome, com a ausência daquilo que se chama humanidade para a pessoa negra, eu começo a assumir o nome, eu começo a assumir a identidade, eu começo a assumir os valores, eu começo a agir como um branco, eu começo a assumir aquilo que não é meu, porque eu não tenho o que é meu, eu não sei o que é meu. E o terreiro é o lugar de maior resistência, de maior existência daquilo que ainda é negro. E que todos os brancos e todos os negros
que estão no terreiro, mas primordialmente os brancos, eles devem lutar, se preocupar, discutir, colocar em pauta as questões da negritude, e as questões da negritude eu me refiro racismo, preconceito, os porquês que nós vivemos nessas comunidades, a questão da pobreza, a questão do machismo, a questão do mulherismo negro, a questão da masculinidade, a questão da nossa religiosidade ser altamente discriminada. É compromisso, é resistência, é modo de viver, é para a sobrevivência, é para que nós possamos nos relacionar com aqueles que vão vir amanhã, com os nossos ancestrais, os que vão vir amanhã. Porque hoje, dentro dos terreiros, nós não colocamos essas questões em pauta. Nós estamos nos descaracterizando, há uma desumanização daquilo que é negro, daquilo que é homem negro, daquilo que é mulher negro, daquilo que é sujeito negro. E negro, quando eu estou falando, eu falo daquilo que é extremamente positivo, de todos os valores africanos que nós temos, do valor como pessoa humana. E que é compromisso nosso, negros, brancos, colocarmos essa discussão em pauta. Tem uma escritora que ela fala, a Grada Quilomba, ela fala no livro dela, Plantação, Memórias de uma Plantação. Então ela diz assim, que a primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo que nós temos que tomar para poder discutir o racismo, para poder haver liberdade verdadeira, porque alguém que se entende superior, alguém que tomou para si o mundo, alguém que chacinou, que matou, que chacina até hoje, que é genocida, que colocou no mundo todas essas questões de violência, toda essa violência contra o corpo do outro, ele tem que parar de negar que todo mundo é humano. Por que não? Para o Ocidente, para o europeu, nós não somos humanos. Inclusive, durante muito tempo, nós não tínhamos nem alma. E que por isso, eles justificavam, a Igreja Católica justificava as mortes dos corpos negros. E justificava em cima da própria Bíblia, que são coisas mais perigosas ainda. Porque nós temos uma Umbanda que se calca nesse sincretismo que nós tivemos que fazer durante um tempo para sobreviver. E se calca em cima de uma Bíblia, que é clara, lá no Gênesis. Podem ler, de 20 a 22. Gênesis, versículo 20 a 22. Lá está escrito assim, que eu tenho gente católica aqui, né, que está aqui, que eu conheço. Noé tinha 3 filhos. Um deles era Cã. A gente ir rápido. Tá? Um deles era Cã. E Cã, ele viu o pai bêbado e nu. Está escrito lá. Ao ver o pai bêbado e nu, ele recebeu um castigo. Ele foi castigado. Ele foi castigado a viver na África. Então, Cã quer dizer preto, quer dizer quente, preto. Cã gerou milhares de filhos.
de pele preta. E esse castigo, creio, e esse castigo foi, até os dias de hoje, justificado pela igreja como justificativa para o racismo. Eles usaram para a justificativa para nos matar, para nos coisificar, para nos tirar a alma, o nome, nos explorar. Que nós éramos herdeiros de Cã. E por esse motivo, nós tínhamos e podíamos que viver num lugar a menor. Que nossos corpos eram desimportantes. Que a nossa mente não pensava. Que a nossa religião não valia. Desvalidando tudo que havia no continente africano. Bíblia. Gênesis 20 a 22. Então, nós estamos num momento hoje, dado Covid... você tem que falar alto. Grada Quilomba, parei lá, Grada Quilomba fala. A negação. Então, hoje, nesse contexto em que nós estamos vivendo um aprisionamento jurídico, nós estamos impedidos, né, de liberdade, estamos aquartelados, quarentenados. Nós não podemos mais fugir, nós não podemos mais deixar de colocar, nós não podemos mais protelar, nós não podemos mais dissimular, nós não podemos mais ensaboar essas questões dentro do terreiro. Nem deixar para depois. Nem deixar para depois. E o primeiro passo que a Grada propõe é parar de negar que não existe racismo na sociedade e que se o terreiro é um filamento social, aqui dentro também tem racismo. Aqui e em todos os terreiros. E o que nós vamos fazer com isso? O que dá para fazer com isso? Tenho aqui sou muito ligada aos livros, gosto disso. É o meu jeito de atuar. É o meu jeito de atuar. É o meu jeito de me insurgir. É a minha rebeldia. Porque nesses moldes que foram estruturados as relações sociais, livro não é para negro, não. Nem para mulher negra. Para mulher negra é vassoura, balde, sabão, panela e fogão. E um dia eu fiz uma observação com uma pessoa que brincou comigo e disse assim: mulher deve gostar mesmo é das panelas. Foi bem difícil, porque quando ele diz isso, ele jamais espera que eu vá rebater e dizer para ele que mulher negra gosta mesmo é de estar dentro de uma biblioteca, mulher negra gosta de estar dentro de um shopping, mulher negra gosta de estar dentro da sua casa, dentro do seu território, mulher negra gosta de estar dentro de um espaço digno de trabalho. E quando ele colocou, era um médico, né? Vou dizer para vocês, eu vou contar. Era um médico. E eu fui fazer um procedimento médico e ele faz essa brincadeira, né? Que eu falo que eu estava me sentindo desconfortável na cadeira
e dentista. E daí ele disse aonde eu me sentiria confortável, na frente de um fogão, nas panelas. E aí dá um clima terrível e acabei causando um mal-estar geral dentro do consultório. Porque eu disse para ele que essa atitude dele, além de ser machista, misógina, era racista. Porque se eu fosse loira, ele não ia dizer para mim que eu ia me sentir bem na frente de um fogão. Então, o lugar da mulher negra, tem algumas pensadoras que dizem que é qualquer lugar. Eu não entendo que seja qualquer lugar. Porque qualquer lugar pode ser qualquer coisa. E o Ocidente nos colocou o qualquer, né? Ou nada, nos invisibilizou. Nos tirou nossa humanidade e nos tornou coisa. Então, o lugar da mulher negra é ocupando espaços positivos, espaços que vão configurar a ela aquilo que realmente ela tem, que ela traz consigo, que é o poder, que é uma mulher que não precisa ser empoderada, porque a mulher negra já tem poder. Lugares em que ela vai poder mostrar como se faz uma transformação social. Porque a Angela Davis é muito boa quando ela diz: quando uma mulher negra se movimenta uma comunidade, movimenta uma geração, movimenta toda a comunidade, movimenta o mundo todo. E nesse livro aqui, Tabu, página 24, ele fala, eu leio e coloco para mim e vou trazer para vocês, colocando para todos, tá? O tempo, ele fala do tempo aqui nessa página. Esse livro é do Ney Lopes, ele fala do saber e do espírito negro africano. Então diz assim: o tempo, passado, presente e futuro. O tempo é um fenômeno que se realiza em duas dimensões. A primeira é a dimensão que compreende todos os fatos que estão a ponto de ocorrer. A segunda é a dimensão que engloba todos os acontecimentos passados que ligam o início das coisas ao presente, desdobramento dos eventos no universo. Então, nós estamos no tempo para plantar uma nova forma de nos relacionarmos no mundo. Estamos no tempo do negro, estamos no tempo da negritude, estamos no tempo de questionar o colonialismo, a colonialidade, estamos no tempo de questionar o eurocentrismo, ou seja, o mundo pensado a partir deles, o mundo pensado para eles, o mundo pensado como eles querem que seja o mundo. O mundo pensado nas pessoas que eles querem que vivam e que morram. E por isso o genocídio da população negra, o genocídio do negro, e por isso o racismo, por isso essas relações capitalistas violentas que estão permeando também os nossos terreiros, violentas, descaracterizando aquele propósito do qual o terreiro se inscreve, que é salvar vidas negras. Salvar vidas negras. Mesmo que, e alguns podem até pensar que eu esteja falando que não é para ter brancos no terreiro, bem pelo contrário. Esses brancos também têm que se importar com a nossa existência e lutar para que nós possamos existir, viver, resistir, reengendrar, refazer, nos comunicarmos verdadeiramente. Esse homem branco que está no terreiro, ele é muito bem-vindo, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas ele só o é se ele estiver comprometido
com as causas negras. E ele não será bem-vindo se ele só estiver comprometido com a sua causa branca individual. Visando lucro, visando violar as leis sagradas, dos quais o saber negro-africano, a teologia negro-africana se calca. Então, ele não será bem-vindo mesmo, daí ele é o racista. E nós temos visto isso, eu tenho visto isso, dioturnamente no terreiro. E estou aqui nesse espaço, porque a imagem aqui no Grande Axé, nesse espaço de mídia que a gente vivencia, ela é muito interessante. Outro dia eu vi uma foto de um pai de santo, vestido de terno, na frente do PG. Eu fiquei pensando, é pai de santo ou pastor? Eu fiquei pensando assim, é pai de santo ou é pastor? Ele está de terno, porque os nossos trajes sagrados não são esses. Há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, logo depois, ali na década de 30, tinha uma padaria, né? Uma padaria, uma confeitaria, em que a elite branca ia tomar café de tarde. Ia tomar café de tarde. Daí, eles começaram a se incomodar porque quem servia eram pessoas negras. Serviçais, né? E que você sabe quais os lugares do trabalho, se é que dá para chamar de trabalho, que nós ocupamos. Quais os espaços que nós estamos. Daí tá, então eles não queriam ver as mãos negras. E disseram para o dono, olha, nós vamos parar de vir aqui porque está servindo, sabe, a gente de forma inadequada. Esse monte de negro aí, eles estão pegando no nosso pão, eles estão pegando nos nossos docinhos, no nosso cafezinho, no nosso leite. Com essas mãos pretas, eles estão sujando tudo. Aí o dono resolveu. Teve uma ideia, que eles são os caras das ideias. Eles têm ideias, impõem suas ideias, as ideias deles são as certas e todo mundo se cala. Aí tá, então ele pegou, colocou luva branca. Nas pessoas negras que serviam as mesas. Então, isso deu um certo conforto para a clientela, para os seus clientes, porque eles não viam mais as mãos negras. Porque, na realidade, o que feria era eles perceberem o grande estrago que eles haviam feito pós-abolição em não nos ter reparado pelos anos de serviço forçado. E aquele olhar negro os agredia. Isso é chamado de fragilidade branca. E eles sempre têm medo desta onda, né, negra. Eles têm um medo da revolta negra. Nós já estamos revoltados. É bom, eles têm que ter medo mesmo. Então, voltando a essa questão, eu fiquei pensando, quando eu vejo o pai de santo de terno, né, na frente do PG, então retorna ali, na frente do PG, que você sabe que é o quarto santo, vestido de pastor. Ele estava vestido de pastor, ele não estava vestido de pai de santo. Aí eu fico pensando, aonde estão os pais de santo? Que foi uma reflexão que eu fiz num vídeo, quem quiser olhar, está aqui no canal, e está também no Grande Axé, a respeito do menino Miguel, da morte do menino Miguel, que o nosso Ilê Axé se colocou, né, de forma muito consternada, fazendo uma crítica, e eu pergunto, onde é que estão os pais de santo? Mas se eles são pastores,
Eles não poderiam estar se importando mesmo com a morte de mais um menino negro. Mais uma criança negra. Porque negro, a gente pode matar, o Estado pode oprimir, pode não dar o que comer, pode não dar o que beber, pode reduzir, pode pisar em cima da cabeça da mulher negra, pode matar a mulher negra, pode abusar, estuprar a mulher negra, que nada vai acontecer. Porque a sociedade branca, ela se salva, né? Porque o juiz é branco, quem cometeu o crime é branco, e como negro é coisa, é moeda, o negro é objeto, o negro é invisível e invisibilizado, ele é passível de tudo, de todas as formas de violência. E dentro dos terreiros, nós negros, e também não negros, estamos nos violentando, abrindo espaço para todas estas formas de racismo. Eu citei uma. Afora as questões racistas, visivelmente, esteticamente racistas que a Umbanda impõe e que a Quimbanda também impõe. Que a Umbanda sofre, que a Quimbanda sofre. Então eu convoco todos os meus irmãos a libertarem os escravos, a libertarem os Exus, a libertarem as pombagiras. Eu convoco a libertarem a si mesmos deste delírio de se entenderem superiores, dentro das relações no terreiro e fora dele. Porque nós não vivemos duas vidas. Uma vida dentro do terreiro e outra vida fora, não. É uma vida só. Então, essa conversa de que aquilo que meu filho de santo faz, aquilo que a pessoa do axé faz fora do terreiro não importa? Importa sim. Porque as vidas negras importam. Então, eu convoco os irmãos, todos, a se libertarem desse racismo que está incrustado nas pessoas brancas. Eu convoco para que os homens negros dos terreiros, as mulheres, os sujeitos negros do terreiro, possam tirar o colono, como diz Fanon, de dentro de si. E agirem como negros, e pensarem como negros, e buscarem isso. A gente vem aqui para discutir, para colocar. Estabelecerem uma relação afetiva consigo, gostando de si, se entendendo valor dentro do seu espaço, do seu território. Para finalizar, que já são 13 horas, eu gostaria de terminar com uma leitura bem pesada do Francis Fanon, um livro chamado Os Condenados da Terra. Ele fala dos condenados da terra. Ele especifica, deixa claro quem são os condenados. Aqueles que estão marginalizados. Todos os que estão marginalizados são os condenados. Todos que foram colocados à margem da vida estão condenados. Ou os condenados da terra. Então ele diz assim: não basta apenas combater pela liberdade de seu povo. É preciso também, durante todo o tempo de duração do combate, reensinar a esse povo
e, em primeiro lugar, reensinar a si mesmo a dimensão do homem. É preciso percorrer os caminhos da história do homem, condenado pelos homens, pelos não homens, né? Porque quando eu entendo que só eu sou superior, que só eu tenho valor, eu tenho um problema, eu tenho um delírio. E provocar, tornar possível o encontro de seu povo e dos outros homens. Página 253, Os Condenados da Terra. Ele faz essa reflexão. Então, gostaria de encerrar o programa, convidar vocês para quinta-feira, estarem comigo novamente, estarmos juntos, estarmos conosco. E colocarmos mais questões. Eu vou responder aos comentários e desejar a todos um bom dia, um bom axé, um bom tempo, também vou deixar na descrição do vídeo os nossos acessos, né, os nossos espaços, onde que vocês podem nos encontrar, onde que vocês podem conversar conosco, questionar, procurar material para ler, tá? Se informar, né, gente? Porque, como eu estava dizendo lá atrás, foi nos dito que nós não precisamos estudar, que estudar enlouquece, tem esses mitos aí, e que estudar é difícil, e que ler é difícil, e que é uma chatice, e aí eles vão construindo todo um esquema em que a gente não consegue saber da nossa própria história, não consegue questionar. Quem não questiona, quem não tem conhecimento, não tem como questionar, aceita e reproduz aquilo que está sendo dito. Vamos deixar de ser marionetes. Um bom dia para todos, até quinta-feira. Ele plantou uma bananeira meia-noite, plantou uma bananeira, bananeira.